Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Betim com Saúde, um canal no qual a gente preza pela informação em saúde com qualidade, com referencial técnico para você aí de casa e para sua família terem o melhor acesso às melhores informações e poderem prevenir doenças, cuidar das doenças que vocês têm, assim como atingir uma longevidade com muita autonomia e independência. Eu sou a doutora Bruna dos Santos, @DRA Bruna dos Santos em todas as redes sociais. Sou médica, cuido de pessoas, cuido de pacientes clínicos, idosos, promovendo aí prevenção, principalmente para as doenças crônico-degenerativas, que infelizmente estão aumentando muito na nossa sociedade, e também prevenindo alterações e perda de funcionalidade no envelhecimento. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like, apoie essa nossa contrapartida para você aí de casa. Se você não é inscrito, já se inscreve, já liga o sininho para não perder nenhum vídeo. Todos os dias a gente tem vídeo aqui no canal e nós estamos ansiosas para ouvir a sua experiência, o que você está achando. Conta pra gente qual sugestão que você tem, qual tema que você gostaria de ver aqui no canal. E uma premissa muito importante da minha vida enquanto médica é cuidar de pessoas integralmente, não só olhando um órgão ou outro. Toda a saúde do paciente, ela é integral. Uma coisa pode influenciar em outra. E é por isso que hoje eu trouxe uma profissional de excelência na sua área para a gente falar sobre a saúde dos olhos e quais os impactos clínicos e na nossa vida diária que nós temos dentro desses problemas de saúde oftalmológicos. E é claro, pessoal, hoje a gente sabe que com o advento do envelhecimento, mais de 25% dos idosos com 85 anos ou mais não conseguem mais ler o jornal. Olha que coisa preocupante. Então, a nossa visão vai estar diretamente conectada com o nosso grau de independência, o nosso grau de funcionalidade. Então, precisamos falar sobre a saúde dos olhos e os impactos disso na nossa vida. E para isso eu trouxe hoje a doutora Carla Ferrari. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e eu peço para que você se apresente para o nosso público, por favor. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Realmente me sinto lisonjeada com ele. E depois de uma apresentação dessa, eu fiquei até constrangida, porque eu vim com uma apresentação mínima. Eu sou a doutora Carla Ferrari, eu sou médica oftalmologista. Meu foco principal é estrabismo e oftalmopediatria, mas eu atendo todas as idades. Gente, muita gente liga no consultório e fica na cabeça que o atendimento é somente infantil. E não, eu atendo do bebê ao idoso. E hoje, como a doutora Bruna falou, é essencial a gente ter essa saúde dos olhos, principalmente para a gente envelhecer saudável, tanto corpo, mente, saúde cardiovascular, neurológica e ocular também, oftalmológica também. Minhas redes sociais são @DRA Carla Ferrari. Por lá vocês conseguem ter informações sobre prevenção, cuidados, sinais de alerta em relação aos olhos e também nesses canais você consegue entrar em contato e agendar sua consulta. Te espero no meu consultório. Muito bem, gratidão por ter aceito o nosso convite, Carlinha. E a gente sabe que essa questão da visão, né? Nós temos protocolos específicos de acompanhamento hoje em dia, já se sabe muito sobre isso, e você trouxe para a gente que você acompanha desde a criança até a terceira idade, ou seja, esse não é um acompanhamento que para ao longo do tempo, ele é longitudinal, ele tem uma continualidade no tempo, né? Exatamente. E eu queria que você explicasse para a gente, Carlinha, e respondesse essa dúvida que até algumas pessoas me perguntam, que é o seguinte: a criança precisa ter um oftalmologista de referência? É importante, faz parte da rotina, ou só com pediatra está tudo certo? Conta pra gente. Pois é, o que acontece? A rotina oftalmológica da criança, ela já começa ali no momento do nascimento. Nasceu, é essencial que essa criança passe por pelo menos o teste do reflexo vermelho na maternidade ou logo após. Então, ali é o primeiro contato com essa parte ocular. Geralmente, quem faz é o pediatra. Mas entre os 6 e 12 meses de vida, é indicado que aquela criança que nasceu bem, nasceu saudável, não foi prematura, que a mãe não teve nenhuma doença, por exemplo, uma toxoplasmose, uma rubéola,
Se a criança está bem, foi tudo bem no parto, na gestação, entre 6 e 12 meses é indicado que ela passe na primeira consulta oftalmológica. E aí o médico que acompanha vai determinar os retornos. Se tiver tudo bem anual, 1 ano e meio, pelo menos esse é o protocolo que a gente segue para quem tem condições de não passar só no SUS. Às vezes no SUS é um pouco mais postergado. Diferente, protocolos, né? Diferente. Mas é essencial que, pelo menos a primeira consulta, seja entre 6 e 12 meses de vida. Certo. Então, é importante ter a figura do oftalmologista de referência para as mães, pais que estão aí em casa, para ter esse cuidado também fora as consultas da rotina pediátrica, né? Isso é importante. Exatamente, é essencial. Essencial lembrar que, do mesmo jeito que a criança, eu sempre brinco isso com os pais dos meus pacientes. A criança está ali nos primeiros anos de vida. Está aprendendo a engatinhar, está aprendendo a comer, vai aprender a falar, ela também aprende a enxergar. Então, é muito importante. Os primeiros anos de vida, até os 7 primeiros anos de vida, é a fase de desenvolvimento visual. Então, tudo que a criança apresentar nesse período que é passível de correção é muito importante. E o problema, Bruninho, o que acontece? O que eu vejo muito? Como a gente está, geralmente, com os 2 olhos abertos, é muito difícil da gente perceber que não enxerga bem. Então, às vezes, os pais chegam no consultório, mas falam, doutora, mas ele enxerga bem, nunca teve nada. E aí, na escola, eles perceberam. Às vezes, na escola, numa brincadeira de fechar um olho ou outro, a criança... Apareceu. A partir do momento que ela começa a verbalizar, ela fala assim, não tá legal. E chega no consultório, às vezes, já passou do período de tratamento, infelizmente. É o famoso olho preguiçoso que a gente vê muito adulto falando. Sim. Então, às vezes, chega no consultório, aquele adulto que fala assim, eu tenho um olho preguiçoso, o que eu posso fazer? Infelizmente, nada. Porque ele perdeu aquele tempo lá atrás, que era que ele estava aprendendo a enxergar. Chama plasticidade cerebral. Então, a gente tem ali muitas conexões, muitos neurônios e realmente aprende que cada olho individual que ele tem que enxergar bem. Então, é essencial, é importante em todas as idades, mas eu falo que na criança a gente tem a chance de deixar a criança ou um adulto enxergando bem. Importantíssimo. Então, quer dizer, existe uma janela de oportunidade que essa criança vai ter de tanto detectar quanto intervir nos problemas oculares em geral e que, se for perdido, infelizmente, pode trazer consequências para a vida adulta, não é isso? Exatamente. E um ponto muito importante, gente, é porque a gente não tem ideia da gravidade, porque a gente enxerga bem dos 2 olhos. Mas a partir do momento que uma pessoa tem um problema visual em um olho, ela tem que ter o dobro de cuidado com o outro. Porque, infelizmente, eu tenho uma doença ocular no olho direito e sou cega dele. Se, por uma fatalidade, ela tem um trauma ocular no olho contralateral, ela fica cega. E isso, para a vida infantil, é uma tristeza, adulta é uma tristeza, mas você fica dependente, às vezes, na terceira idade, por causa disso, por um descuidado. Ou seja, né, a gente perde uma oportunidade grande de ter esse cuidado preventivo e corretivo também, às vezes por um desconhecimento. Porque eu observo, Carlinha, que às vezes os pais até têm a condição financeira até de procurar esse cuidado fora do SUS, mas desconhecem a importância. Só quando vem, igual você falou, atividade escolar, que é detectada. Então, que você aí de casa, que tem crianças, busque o oftalmologista, tal qual você tem um pediatra para confiar, para chamar de seu, para chamar de sua, tenha uma oftalmo também, né, Carlinha? É isso mesmo, gente. Tem um oftalmo para chamar de seu. E é muito diferente um oftalmologista geral de um oftalmologista que atende criança. Eu sempre falo, quem atende criança, atende adulto. Quem atende adulto, às vezes não atende criança. Os testes são diferentes. A criança que não verbaliza, a gente consegue descobrir através de aparelhos se ela precisa ou não de óculos, se ela tem algum grau. Tem os testes do estrabismo, que às vezes não é tão aparente, mas no meio da consulta a gente descobre algum desvio ocular. Então, é essencial, não espere a criança falar. Ninguém, na verdade, precisa verbalizar para passar por um exame oftalmológico. Nenhum bebê, nenhuma criança. Às vezes o analfabeto fica um pouco angustiado de ir lá e não reconhecer as letras. Um paciente com alguma paralisia cerebral ou um surdo mudo. Não precisa, gente. Todo mundo pode e deve, porque o paciente ele colabora, mas ele não faz a função principal. A gente consegue fazer a função principal de um exame completo sem ele precisar falar nada.
Nossa, que interessante isso que você trouxe, Carlinha. Então, o paciente que é analfabeto, por alguma questão cognitiva não consegue verbalizar. Gente, existem testes que o oftalmologista vai fazer para essa população. Então, isso não deve ser um motivo para não procurar, né? Importante frisar isso, muito interessante. Sim, sim, porque muita gente fica com isso na cabeça, né? Eu vou levar o meu bebê de 7 meses, ele nem fala. Gente, às vezes tem um bebezinho de 7 meses que tem um grau super alto, que ele precisa de correção para ele poder ter uma qualidade visual melhor. E eu brinco que a criança é mais difícil porque ela não sabe o que é enxergar bem. Então, às vezes, no parâmetro na cabecinha dela, ela enxerga bem. Depois que ela coloca um óculos, que ela vê com nitidez, ela fala, opa... Nossa, como é bom eu enxergar. O mundo novo se abre. Todo mundo gosta de enxergar bem, inclusive a criança. Inclusive um paciente que não verbaliza, que às vezes não mostra alguns sinais de dificuldade visual. E quando vai no exame, é muito diferente. Realmente ele enxerga melhor a vida. É, isso mesmo. E, Carlinha, pensando na trajetória desse paciente, no trajeto de vida... E pensando que é uma criança que começou os seus cuidados oftalmológicos ali, entrou nos protocolos de avaliação de rotina, né? E aí torna-se um paciente adulto, enfim. A gente sabe que existem as urgências oftalmológicas, que é quando ocorre alguma coisa mais grave no olho e ele precisa de um atendimento imediato, e nós sabemos que existem patologias que dá para esperar, assim, você procurar um profissional, agendar um acompanhamento ambulatorial, pré-agendado. Conta pra gente como que a gente consegue diferenciar. Aconteceu alguma coisa com o meu olho. Quando que eu tenho que procurar o oftalmologista? Agora, ainda hoje? E quando que eu posso esperar? Bom, uma urgência realmente é aquilo que ocorre de forma abrupta. Então, ali, um belo exemplo disso é o trauma ocular. Você tomou uma bolada no olho, você tomou uma cotovelada, bateu algum corpo estranho, caiu algum corpo estranho. Infelizmente, tem os acidentes domésticos, então, pérfuro cortante. Tudo isso é uma urgência que você tem que ir imediatamente em um serviço, tá? Não dá para deixar para o dia seguinte. Até porque, geralmente, o paciente sente muita dor nesses casos e o tratamento é feito de imediato. O que eu falo que são sinais para procurar um atendimento o mais rápido por exemplo, algum flash, começar a ver alguns flashes de luz, algum borrão que acompanha, você está olhando para um lado, para o outro, e esse borrão não some, ele está no ponto fixo da sua visão. Uma baixa visual abrupta, então acordou, não estou enxergando de um olho vermelho, remelando. Todo mundo associa o olho vermelho à conjuntivite, né? Mas não, gente, tem um mundo de olho vermelho. Então, assim, tem uveíte, tem esclerite, tem episclerite, tem blefarite, um monte de ite. Não é só a conjuntivite. E até um ponto que eu venho falar aqui com você, que provavelmente você pega os olhos vermelhos também, que, infelizmente, muita gente... sem conhecimento, às vezes para tentar ajudar, prescreve colírio. E isso é muito perigoso, porque geralmente é o colírio de antibiótico e não é necessário, porque a conjuntivite, em 90% dos casos, é viral. Então, é o que eu falo aqui no consultório. Eu falo, gente, quando você tá com uma tossezinha, você entra com antibiótico? Não entra. O mesmo raciocínio, É a mesma coisa. Então, não precisa usar esse antibiótico. Então, às vezes, a pessoa está usando aquele ali sem nenhuma necessidade. Além de ser um desgaste, pingar um colírio, também tem as contraindicações, tudo. Então, sempre, olho vermelho não é ir no pediatra, não é ir no clínico geral, não é em um pronto-socorro geral. É oftalmologista ou pronto-socorro oftalmológico. Muito bem. Então, você aí de casa, se você ainda não sabe onde estão os locais que têm atendimento emergencial de rápido acesso, dê uma pesquisada, porque isso é importante. Todos nós estamos sujeitos a ter aí uma alteração ocular aguda, parou de enxergar, levou uma bolada, um trauma. A gente tem que saber qual a referência, onde que a gente busca, né? E um dos problemas, Carlinha, que as pessoas em geral, até eu tenho, e cuido com você, inclusive, né? Sou paciente da Carlinha, e ela é minha paciente, olha que maravilha. É uma troca de serviços. É uma troca de serviços. De serviço, de informação, de conhecimento, porque cada consulta a gente troca ali várias... Aprendemos muito, não é? Verdade. Muito bom. E até eu tenho esse problema também, que é a questão dos erros de refração, que é não enxergar para longe, para perto, ter que usar óculos e o acompanhamento de grau. E muitas pessoas hoje em dia vivenciam esse problema e é um problema muito complicado no sentido de que eu não observo que as pessoas às vezes têm a seriedade no cuidado, no acompanhamento. Eu queria que você falasse para a gente, assim, de um modo geral, o que são esses erros de refração, a sua experiência com isso.
Qual a recomendação para uma pessoa que está em casa assistindo, que quer voltar a se cuidar nessa parte? O que você traz para a gente? Certo. Os erros de refração nada mais são do que aquelas alterações oculares que te fazem não enxergar tão bem. Então, tem a miopia, tem a hipermetropia, o astigmatismo e tem a presbiopia, que é o nosso próximo tópico, inclusive. Então, assim, gente, o míope nada mais é do que aquela dificuldade de enxergar distante. Então, ele não tem uma definição na imagem, não fica tão claro, às vezes não consegue nem identificar o que é. Então, o paciente que chega para mim, ele fala assim, doutora, eu não estou enxergando o ônibus vindo. Então, a gente já pensa que às vezes é uma miopia. A hipermetropia é aquilo de média distância. Então, fica média, curta distância. Fica um pouquinho mais desconfortável. Vem com essa queixa bem referida. É bom que o paciente venha com essa queixa referida. Olha, estou com uma dificuldade ali de mexer no computador. Estou com uma dificuldade de pegar o ônibus. E o astigmatismo é um embaçamento visual. A pessoa, ela só pode ter ou miopia ou hipermetropia. E o astigmatismo, ele sim pode ser associado às duas. Por exemplo, eu sou míope e astigmata. Minha mãe é hipermétrope e astigmata. Um exemplo, o meu marido, ele é só hipermétrope. Então, pode ter a associação com o astigmatismo, mas a pessoa não pode ter os dois juntos, miopia e hipermetropia. Você me perguntou também dos tratamentos. Bom, a primeira escolha, geralmente, que a gente orienta é o óculos, mas a gente tem uma gama aí, né? Tem as lentes de contato, inclusive você começou a utilizar depois da consulta. Tem a cirurgia refrativa, que também é uma opção para aqueles pacientes que não desejam nem óculos, nem lente de contato. Tem uma outra modalidade, que é a ortoceratologia, que ela não é muito disseminada, mas ela, de uma forma resumida, o paciente ele usa uma lente no período noturno, dorme com essa lente e durante o dia ele fica sem ela, enxergando bem. Que interessante, não sabia da existência disso. Tem isso. Que legal. A gente conhece, na parte da oftalmopediatria, é uma área que é bem discutida, então acaba que eu informo isso para os meus pacientes, mas muita gente desconhece. E é bem interessante, porque até para uma criança que, vou tentar ortoceratologia, o pai consegue colocar a lente à noite, tirar pela manhã e a criança fica ali durante o dia, sem óculos, sem outra ajuda para enxergar, fica enxergando bem. Muito legal, hein? E assim, a questão do óculos e da lente, né? Vou dar o meu depoimento pessoal. Porque o meu, inclusive você aí de casa, conta, você tem miopia? Você tem hipermetropia, astigmatismo? Qual que é o seu problema? E como que você trata? Já foi no oftalmo esse ano? Que eu não fui, tem que marcar, inclusive, né? Que é Casa de Ferreiro. Vou puxar a orelha dela aqui, gente, no meio da consulta. Casa de Ferreiro é assim, a gente tem que se policiar para fazer. Verdade. Mas eu usei óculos boa parte da minha vida, eu desde muito novinha, ali 12, 13 anos, já comecei a não enxergar. Na minha época de infância não havia esse conhecimento, essas estratégias todas de protocolo, então foi quando a minha pré-adolescência que eu começo esse acompanhamento. E o meu grau ele foi progredindo, né? Tive que fazer vários óculos ao longo da vida, até que eu vi que a minha qualidade de vida para esporte estava ruim por conta do óculos. Foi quando a Carlinha me auxiliou nessa transição do óculos para as lentes de contato ali corretivas, e hoje a minha adaptação é perfeita, coloco até sem espelho. No primeiro dia, terrível. Hoje em dia, melhorou demais a minha qualidade de vida. Por quê? Porque eu busquei uma profissional que me acompanhou nesse processo. Isso é importante, mesmo que seja uma miopia leve, o paciente ter esse cuidado, né, Carla? Sim, é importante, principalmente pelo fato das lentes de contato, porque elas são uma ótima opção, mas para revezar com óculos, a gente não vive exclusivamente de lente de contato. Ela com os cuidados de higiene adequado, com a troca regular, com uma boa informação, com o cuidado do paciente, tem tudo para dar certo. Mas, infelizmente, se a pessoa não tem tanta responsabilidade ou tanto conhecimento, ou às vezes compra diretamente em algum local que não tem o teste da lente, ela fica desacompanhada. Então, ela pode evoluir para algumas complicações. E a complicação da lente de contato, ela é drástica, o resultado é muito ruim. Uma úlcera de córnea, uma úlcera infectada, infelizmente, a gente vê vários depoimentos hoje em rede social, tem as pessoas contando os relatos. É triste, porque é uma baixa visual significativa e às vezes não consegue de correção.
além do transplante de córnea. Nossa, mas é um triste que ele é prevenível. É um triste totalmente prevenível. Por isso que eu falo, é importante você... eu desejo usar lente de contato. Foi o que eu te levei na consulta como uma opção. Bruninha, então vamos fazer o teste? Lá você vai aprender as trocas regulares, como que você higieniza uma lente, qual produto utilizar, porque muita gente às vezes utiliza soro que não pode. Então é assim, é uma consulta tão completa quanto uma consulta normal oftalmológica, só que ali você está aprendendo os cuidados necessários para um objeto que você vai colocar diariamente no seu olho. Então, no mínimo, ele tem que ser limpo, tem que ser bem cuidado, tem que ser bem manipulado. E esses cuidados, pessoal, só um oftalmologista é capaz de te ensinar, tá? Então, não vai usar a lente da outra pessoa. Eu tenho falado muito isso aqui, a prescrição de um não é igual à prescrição do outro. Esses óculos que a gente compra, que as pessoas compram em lugares que não tem uma testagem, não tem um profissional adequado, não são indicados, né, Carlinha? É verdade. Então, tem que ter esses cuidados. Tudo é individualizado, gente, para tudo na vida. Em qualquer área da medicina, você vai em um clínico. O exame físico é seu, a prescrição é sua, as orientações são suas. A mesma coisa na parte oftalmológica. Não tem receita de bolo. Eu brinco que a única coisa que o paciente pode usar à vontade é o colírio lubrificante, que não faz mal para ninguém. Agora, o restante é bem individualizado. Muito bem. Pessoal, comenta aí se você já está aí sensibilizado com a nossa conversa, já marcou o seu oftalmologista, seus cuidados clínicos também, que eu tenho um privilégio muito bom de ter profissionais aqui que eu trago para conversar e que são pessoas da minha equipe, que eu brinco que é todo mundo da minha equipe, porque a gente discute caso, a gente vai entender esse paciente como um todo, a gente vai organizar as condutas. E ainda pensando no trajeto de uma pessoa, na vida dela, e as alterações oculares que podem acontecer, com o advento do envelhecimento, a gente sabe que a visão também envelhece. E um dos problemas comuns é a presbiopia, que a partir dos 40 anos pode começar a chegar. E com a alteração visual, a minha maior preocupação dentro da parte clínica é que o paciente, ou você aí de casa, tenha uma perda da sua funcionalidade, ou seja, de conseguir fazer as suas atividades diárias. E queria ouvir de você, Carlinha, o que é essa questão da presbiopia? O pessoal chama de vista cansada. Explica pra gente e como que você maneja esses casos de presbiopia na sua rotina oftalmológica. Certo, foi uma ótima introdução, acho que você falou ali o principal. O paciente, ele procura o consultório por volta de 40, 42. Às vezes, algumas pessoas postergam mais. Não é receita de bolo também a idade. Mas a maioria é 40 anos mesmo. Então, ela chega ali com uma queixa de dificuldade visual para perto. Então, uma dificuldade para ler alguma mensagem no celular, para ler um jornal. E a brincadeira que elas fazem é: meu braço está curto, doutor. Eu estico o máximo e não tem jeito. Eu já estou quase comprando alguma coisa para esticar mais. E não precisa disso. A gente consegue resolver isso com óculos de perto, tá? Isso acontece porque no fundo do olho, eu vou tentar falar de uma maneira bem sucinta, mas para as pessoas entenderem. Quando a gente tem um músculo no fundo do olho que ele é muito forte ao nascer. Então, a maioria das crianças, ela tem um grau de hipermetropia fisiológica por causa dessa força muscular exacerbada. E à medida que a gente vai envelhecendo, essa força vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Por volta dos 40 anos, esse músculo realmente está mais fraco. E é aí que a gente ajuda ele com esse óculos com o grau para perto, tá? Então, dos 40 aos 60 anos, é uma perda visual progressiva, ali anualmente vai aumentar um pouquinho e geralmente nos 60 anos estabiliza. Certo. Então, você que está em casa com as vistas cansadas, tem uma coisa para ser feita, né? Tem uma coisa para ser feita, gente. Como eu falo, todo mundo merece enxergar bem, independente da idade. E isso melhora muito a qualidade visual do paciente, a qualidade de vida. Porque a pessoa começa a ficar angustiada. Às vezes, uma queixa frequente é de quem costura. Fala, isso está me atrapalhando muito na minha qualidade de vida. Eu gostava de fazer e parei de fazer. E não precisa. A gente consegue de uma maneira fácil, com o uso do óculos, com uma orientação certa, com uma consulta completa, corrigir isso. Muito bem. E uma outra questão que nós observamos, tanto na parte clínica quanto na oftalmológica também, e eu acredito que é o próximo problema de saúde pública. Os dois próximos problemas de saúde pública são uso de tela e jogo patológico, que é o vício em jogos de azar. E que a gente está tendo muito acesso a isso por conta de dispositivo eletrônico, celular, tablet, etc. E tem estudo que mostra que o brasileiro ele fica acordado 16 horas por dia em média.
e a maior parte dos brasileiros permanece em tela até metade desse tempo. Então, são 8 horas por dia, picadas ali ou não, que a gente está em frente à tela, seja computador, celular, televisão e tudo mais. Os impactos clínicos a gente já está entendendo, né? O déficit de atenção, hiperatividade, alteração de produção de melatonina, insônia, ganho de peso, sedentarismo, questões de memória. Isso tem acontecido. E eu imagino que na área da oftalmologia, talvez vocês também estejam percebendo a chegada desses problemas. E eu queria que você trouxesse esse panorama para a gente, Carlinha. Como que está essa situação nas diversas faixas etárias? O que vocês têm visto? O que vocês têm achado? E o que vocês recomendam para a gente? A gente tem visto uma epidemia de miopia, principalmente nas crianças. Porque, infelizmente, a criança, se deixar, ela fica muito mais que um adulto. Ela passa o dia inteiro em frente à tela. Então, tem tido um uso indiscriminado disso, sabe? A gente faz as orientações, tem a parte da Sociedade Brasileira de Pediatria, da restrição de telas ali até os 2 anos de vida, depois de ser um aumento gradual. Mas é muito difícil. Eu falo... tanto como mãe quanto profissional. É a minha informação levar para os pacientes, mas eu tenho filho em casa que já está ali no tempo de tela, que pode ter acesso, e eu vejo como é difícil, às vezes, retirar ele. Não, deu seu tempinho, vamos fazer outra coisa, porque hipnotiza mesmo. Exatamente. É feito para isso, né? É feito para isso. Então, como você falou, além dos vários fatores de comportamental, sociológico, psicológico, tem o fator ocular. Essa epidemia de miopia está bem associada a isso, tanto o surgimento como a progressão do grau do míope. Então, a gente fica com receio de ter aí, nos próximos anos, várias crianças automíopes. Tanto que tem vários tratamentos também para isso, Bruninha, até um ponto bem importante, gente, que antes a gente não tinha acesso a isso. E hoje a gente já consegue ter tratamentos para controle da miopia. Então, a gente tem colírio de atropina, várias doses. Não adianta tentar ir na farmácia e comprar, porque não é assim, gente. Tem lente de focos. Então, assim, tem uma gama de opções de tratamento. Porque a gente tem receio do automíope. Sim. O automíope tem maior risco de descolamento de retina, tem mais degenerações. Então, a gente não quer isso de jeito nenhum. Então, a gente já está trazendo isso para a infância, porque, infelizmente, tem aumentado significativamente os casos no consultório. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso, tanto para a gente quanto para as crianças, de restringir. Quanto maior a tela, melhor. Então, uma tela de televisão é melhor do que um iPad é melhor do que o celular. E o importante também é a distância de trabalho. Então, assim, quando a gente assusta, aqui a gente está com uma distância ótima. Mas, às vezes, a gente assusta, a gente está com a tela coladinho no rosto. Então, até caso de estrabismo, por uso excessivo de atividade de perto, tem surgido. Nossa. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Já no adulto, o que a gente observa mais são casos de olho seco. Por quê? Quando você está ali em frente à tela, até esquecer de piscar, a gente esquece. Nossa. Então, um exemplo, a gente tem que piscar X vezes por minuto. Quando você está em frente a uma tela, você não consegue piscar nem metade disso. Então, o paciente ali, ao longo do dia, evolui para um olho vermelho, sensação de embaçamento visual. E esse músculo que eu comentei agora, um tempo atrás com você, ele força muito na atividade de perto. Então, ele começa a forçar, é como se você fosse numa academia e malhasse só braço. Você está ali em frente à tela, você está malhando só aquele músculo ali o dia inteiro. Então, às vezes, no final do dia, você vai ter um desconforto visual, um embaçamento visual, dor em cima dos olhos. E, às vezes, é justamente pela tela. Às vezes, o paciente chega na consulta com essas queixas, jurando que ele precisa de um óculos. Mas não, ele enxerga bem, o exame dele está totalmente normal, mas ali numa conversa, porque não é uma consulta simples, né, Bruninha? Igual você falou, a gente pega o parâmetro inteiro, a gente vê o paciente como um todo. Na minha área também não é diferente. Com o que ele trabalha, o que ele precisa, o que ele deseja. E quando a gente entra nessa questão do trabalho, o paciente fala assim, eu sou advogada, eu fico o dia inteiro. Ou eu estou no celular, ou eu estou no tablet, ou eu estou no computador. Então, realmente, essa paciente está com uso excessivo da musculatura de perto, que dá todas essas queixas. O que a gente pode fazer para melhorar, gente, no dia a dia? Qualquer pessoa. Como eu falei, esse músculo ele força muito na atividade de perto. Então, a gente consegue relaxá-lo olhando para longe. Então, o que você pode fazer na sua casa ali? Estou trabalhando, estou mexendo muito tempo no celular. Cada 20 minutinhos, acha um ponto distante, 5, 6 metros, e olha 20 segundos. E a cada 20 minutos, você continua fazendo isso.
A cada 2 horas você vai tentar mudar esse intervalo. Em vez de fazer 20 segundos, você vai fazer um intervalo maior, de 20 minutos. Então você vai mudar aquela atividade. Você vai fazer um lanche, você vai tentar fazer outra coisa que não seja uma atividade de perto. Porque o que eu brinco também, às vezes a pessoa fala, eu fiz o intervalo, mas ela saiu do celular e foi pro computador. Aí não dá, adiantou, né? Não resolveu nada, o sintoma continua. Então vai ser bom até pra gente abstrair a mente, olhar para longe, descansar Não, você vai a visão. tomar um café, vai relaxar, tenta, porque já virou mania, e eu falo porque eu também faço isso. Às vezes no meu momento do café eu tô ali trabalhando, respondendo um paciente. Então no final do dia, eu mesmo usuário de lente de contato, eu não tô enxergando a tela do meu celular. E não é porque eu sou presbítera, porque eu tô longe disso. É porque eu usei excessivamente a minha atividade ocular para perto durante o meu dia. Então eu tenho me policiado por conta disso, porque eu comecei a viver na pele e realmente é muito desconfortável. Eu fechei todos os critérios que você falou, né? Então pode, a prescrição já começa aqui. Já começa a relaxar a visão. Exato. Então a gente está aqui conversando, olha para um ponto distante, relaxa, volta depois para o seu trabalho. E isso é na medida do possível, né, Bruninha? É a orientação que a gente faz. Se cada um consegue ou não seguir, é difícil, mas é o mínimo que eu posso trazer nas minhas consultas e aqui também, porque é algo que não vai causar nenhum malefício, essa informação. E eu acho que esse tipo de informação ele tem que estar acessível, né, Carlinha? Porque todo mundo vai usar a tela em algum ponto, é a nossa realidade, a tecnologia está aí. Inclusive, nós temos um episódio aqui no canal sobre os riscos do uso de tela. A gente trouxe uma pediatra aqui que falou sobre isso e, enfim, está posto que a tecnologia está aí, a gente vai usufruir dentro do que é o saudável. E tendo essas dicas valiosas, certamente a gente vai conseguir preservar a nossa saúde ocular, né, Carlinha? Pois é, são dicas práticas que dá para qualquer pessoa fazer em qualquer lugar, qualquer idade e que realmente contribui para uma qualidade visual melhor. Certo. E ainda também pensando nessa trajetória do paciente que está envelhecendo bem, vai chegar aos 70, 80, 90, que é a realidade que a gente está vivendo no Brasil. O envelhecimento ele vai mudar muitas outras coisas, além da questão visual, vai mudar também algumas questões endócrino-metabólicas e isso pode se manifestar com outros adoecimentos também, diabetes, hipertensão. E esses pacientes, eu brinco que assim, lá na hora que eu estou fazendo a entrevista clínica, eu pergunto, você já fez alguma cirurgia? Aí o paciente fala, não, nunca fiz. Aí eu, mas nem de catarata? Ah, doutora, fiz. Então, é uma coisa tão comum que as pessoas até esquecem que operaram. Então, a catarata, junto com a hipertensão, diabetes, entre outras doenças comuns na população idosa, está lá no topo. E você trata esses pacientes, você recebe no seu consultório. Conta pra gente como que é a sua experiência com a catarata e quais que são os tratamentos. Certo, eu recebo sim, eu faço toda a parte pré-operatória. A parte cirúrgica eu não faço, mas eu tenho colegas que eu indico de olhos fechados. Ótimo. Então é um trabalho conjunto mesmo com outros profissionais. A parte pré e pós-operatória eu faço. Então o paciente chega ali para mim, como você pontuou, geralmente é um paciente que está ali no início, que é um paciente idoso. Então ele chega com a queixa que, olha, nem meu óculos resolve mais, comecei a ter perda da minha qualidade de vida. E aí, quando a gente faz uma avaliação completa, consegue perceber. A catarata nada mais é do que o envelhecimento da nossa lente natural do olho, do cristalino. Então, a gente consegue resolver o problema trocando essa lente. A gente faz uma troca no momento cirúrgico dessa lente natural para uma lente artificial. Os resultados são muito promissores. Os pacientes geralmente saem muito felizes. Então, assim, ele consegue corrigir tanto o problema da catarata, às vezes o visual, porque hoje tem vários tipos de lente. Então, o paciente já sai ali sem precisar de um óculos. Maravilhoso. Tem todas as indicações, tem uma gama de exames pré-operatórios que a gente precisa para até ser porque como muita gente banaliza, mas é uma cirurgia como qualquer outra, tá? Tem tudo para dar certo, mas tem os riscos iminentes de uma cirurgia. E tem alguns pontos que favorecem aí um aparecimento precoce da catarata. E você falou deles, a diabetes. Então, é um paciente que realmente a gente fica de olho, que a gente tem uma atenção, não uma atenção maior, mas que a gente puxa mais a orelha para ter essa hemoglobina glicada controlada, uma glicemia controlada, que realmente essas variações, além de alterações como a retinopatia diabética, pode também aumentar aí o risco de catarata, entre outras coisas.
Então, o controle clínico e o controle oftalmológico, eles andam juntos, de mãos dadas, para o sucesso terapêutico dessa pessoa, né? Sim, para tudo, ô, Bruna. Não é nem só eu dei o exemplo da diabetes, mas tem várias outras doenças. Tem a retinopatia hipertensiva, então tem a DMRI. São pontos que a gente, hoje é rapidinho, mas em uma próxima oportunidade a gente consegue esclarecer, conversar mais sobre isso. Mas é essencial. É essencial um controle clínico, é essencial um paciente ciente das consequências dessas doenças de base descontroladas. Então, é um trabalho em conjunto. Eu sempre recebo, na maioria dos casos, porque o paciente descobriu que tem ali uma hipertensão, um diabetes, vem para uma consulta, às vezes encaminhada pelo clínico, e é essencial a gente caminhar juntas mesmo, porque desandou ali aquela diabetes, infelizmente o risco de ter alteração ocular é grande. E, infelizmente, com o advento do envelhecimento, nós sabemos que tem duas coisas que podem acontecer. O envelhecimento normal, saudável, que não vai trazer doença, vai trazer algumas questões ali, algumas dificuldades corporais, que é a senescência, mas tem o envelhecimento que vai para o braço das doenças, das alterações mais graves, que é a senilidade. E uma dessas mudanças que a gente percebe é justamente a mudança metabólica, principalmente na mulher. Perde-se muita massa muscular, perde-se líquido corporal, ganha-se muita gordura, principalmente essa gordura abdominal, que a gente chama de obesidade central, gordura visceral, que vai aumentar muito o risco cardiovascular dessa pessoa ter um infarto, um AVC, uma hipertensão, e também aumenta o risco de diabetes, que é aquela doença que aumenta o açúcar no sangue. Me conta se você é diabético, se você tem alguém na sua família diabético ou se você já ouviu falar dessa doença, que é tão perigosa e tão, digamos assim, banalizada no sentido de não ser levado a sério a importância de manter um acompanhamento adequado. Primeiro, pelas questões clínicas, né, que a gente precisa entrar com as medicações, fazer o controle da alimentação, o controle das doenças crônicas, ajustar medicação, mas entendendo também que uma das grandes consequências da diabetes são as consequências nos olhos. E, além disso, eu brinco com os pacientes assim, antigamente a gente falava, cuida da diabetes, senão você vai para hemodiálise. Cuida da diabetes, senão você vai para uma cirurgia cardíaca. Cuida da diabetes, senão você vai ter problema na visão. E agora a gente adiciona mais uma coisa, Carlinha, que é o seguinte. Cuida da diabetes, senão você vai ter demência. Porque a gente já sabe que a hiperglicemia é tóxica para o nosso cérebro, vai favorecer esses processos. E dentro disso, o que mais me preocupa na questão ocular é que o paciente às vezes não tem sintomas e a retinopatia diabética já está muito grave. Fala pra gente o que é essa doença, essa alteração visual oriunda da diabetes e como que funciona esse cuidado, o que você recomenda? Conta pra gente. Pois é, você falou aí da diabetes e ela é uma doença traiçoeira, né? Porque às vezes o paciente tá ali bem e a glicemia capilar dele tá 300, 400. E ele fala, não, mas eu não tô sentindo nada. É tipo a hipertensão. Exatamente. Não é possível que a minha pressão tá 17/10, eu tô ótima. Gente, mas você tá ali ótimo às vezes por fora. Por dentro, seu organismo tá compensando em todos os lugares, inclusive nos olhos. Então, é o que você falou, Brini. Às vezes o paciente, ele tá bem, ele acha que ele está enxergando bem, mas ele já tá... o comprometimento da diabetes é principalmente na retina. E tem várias partes na retina. Tem a parte periférica, tem a parte central. Então, assim, para ele ter uma baixa visual, às vezes alguma sequela visual, já tem que acometer essa parte central, que é quando eles procuram e já está assim, infelizmente um caso grave, que aí vai para uma injeção, vai para uma cirurgia, e é o que a gente não quer. Você fala muito de trabalhar com a prevenção, e eu também falo isso. Eu oriento meu paciente a vir no acompanhamento anual, mesmo estando tudo bem, para prevenir uma doença. Porque caso surja, eu peguei ali no início, a gente trata e ele fica bem. Agora, aquele paciente veio, tá tudo bem, só vou voltar lá daqui 5 anos, quando eu não estiver enxergando. Vai perder essa janela de oportunidade. Vai perder essa janela. Às vezes já chegou com uma retinopatia diabética, grave, proliferativa, cheia de neovaso. Estou usando termos técnicos aqui para vocês perceberem o tanto... A seriedade disso. E fica cego, gente. Fica cego.
Uma das coisas que mais me marcou até na minha residência era isso, o paciente novo, que às vezes era um diabético lá insulino dependente, que chegava 17, 18 anos, 30 anos, acompanhado com um cuidador, porque ele não andava. Nossa. Precisava de um guia. Então, assim, é uma doença muito triste. Essas doenças que a gente não tem o que fazer para corrigir, por exemplo, a catarata que a gente citou, você opera e geralmente fica bem. Sim. Agora, às vezes, a retinopatia diabética, a área que ela já... o estrago que ela causou, a gente não consegue mais reverter. A gente tenta evitar a progressão ocular Sim. também, mas o que perdeu, às vezes, é irreversível. Então, a gente perde essa oportunidade que o paciente poderia ter de evitar perder mais esse órgão, mais essa funcionalidade dentro da questão da diabetes. E a importância também de manter o controle clínico, né, Carlinha? Porque não adianta o paciente começar uma dieta hoje para ir no oftalmologista na quinta-feira, porque essa desglicemia, esses picos e esses declínios abruptos, né, atrapalham tanto na parte clínica, mas para vocês também, não atrapalha na avaliação? Sim. A gente, um dos questionamentos que eu faço para o meu paciente, dentro das comorbidades que ele tem, eu sou diabético. E como que está a sua hemoglobina glicada? Como que está a sua glicemia capilar? Porque às vezes o paciente, nos momentos que ele tem um pico de glicemia, uma hiperglicemia, ele queixa um embaçamento visual. Então, se ele faz o óculos comigo, se ele passa pelo exame oftalmológico, pela parte da refração nesse pico, o óculos não vai ficar confortável depois. Então, é essencial que ele tenha um controle, que ele tenha consciência disso, que ele queira se cuidar, porque o óculos às vezes vai ficar perfeito no momento da consulta. Mas ali na frente ele relaxou, voltou para aqueles picos hiperglicêmicos, vai ficar desconfortável novamente. Então, esses tratamentos, essas estratégias de cuidado, elas andam juntas. E, mais uma vez, gente, você aí de casa que é diabético, a diabetes não é uma doença boba, não é uma doença à toa. Ela faz mal para diversos órgãos do nosso corpo. Entretanto, é uma doença que temos tratamento, temos medicações diversas, de excelente qualidade. Cada ano que passa vai entrando mais remédios. Agora tem os inibidores de SGLT2, os GLP-1, né, que é o Saxenda e tudo mais. E tem muita coisa que dá para ser feita. Controle alimentar, cada ano que passa, a gente descobre mais novidades que os alimentos trazem para a gente. Então, não tem porquê, né, Carlinha? É verdade. Um ponto que eu vejo muito é que, às vezes, eu acho que as pessoas esperam chegar numa fase muito ruim para acreditar que aquela doença é má. Então, porque ela é uma doença silenciosa. Então, não, tá tudo bem. Não, isso é exagero médico, porque eu ouço muito isso. Principalmente, eu sou a oftalmologista do meu pai. Meu pai é diabético, você sabe. Sim. Então, ele me acha super exagerada quando eu vejo a glicada dele alta, quando eu vejo a glicemia capilar dele alterada. E eu bato muito nessa tecla com ele. Falo, pai, é uma doença silenciosa. Às vezes, quando você tiver uma repercussão oftalmológica, não tem mais o que fazer. E outro ponto, Bruninha, esse daqui eu preciso trazer para esse podcast. Por favor. Gente, consulta oftalmológica tem que dilatar. Você tem que pingar aquele colírio que fica embaçado para crescer a pupila. Dessa maneira, você vai passar por uma boa consulta oftalmológica. Então, meu pai, que agora é meu paciente depois que eu formei, ele passou a vida inteira em consulta oftalmológica, mas nunca havia sido dilatado. Uai, gente, que isso? Que isso? Né? Então, assim, eu fiquei horrorizada. Às vezes eu pegava na residência os pacientes que relatavam isso. Às vezes vem em mim paciente hoje no consultório que fala, doutora, eu te procurei porque eu passei em um outro profissional que ele nem olhou pra mim, que ele nem pingou o colírio. Nossa. E experiências traumáticas, né? Experiências traumáticas. Então, assim, às vezes eu via por fora e não acreditava que estava tão perto. E isso aconteceu com o meu pai, que era o mínimo. Então, assim, tem que procurar realmente boas referências, bons profissionais. Às vezes é um custo a mais ali, mas que vale a pena, gente. Porque o que adianta, às vezes, você passar em um profissional já... que tem um gasto, você vai lá e não recebe um bom atendimento ou come mosca com isso, deixa passar alguma alteração, porque a gente só consegue ver essas partes periféricas da retina através de uma dilatação. Então, quer dizer, chegar na consulta já preparado para isso, para o que vai ocorrer, para pingar o colírio, aguardar o tempo, né, que precisa. Exatamente. Às vezes, em Betim, eu tenho recebido muito isso. Às vezes a pessoa não acha que vai dilatar. E todos os meus pacientes,
são dilatados durante a consulta. Então, isso é até um informativo que a gente passa no agendamento. Olha, venha preparado, se necessário, venha com acompanhante, evite dirigir, porque você vai ser dilatado. E a pessoa chegou lá, esqueci que eu ia ser dilatado. Eu remarco, eu peço para voltar outro dia, porque é fundamental para um exame bem feito. Gente, então, prezar por profissionais que vão fazer essa avaliação adequadamente é fundamental, né? E preparar-se para a consulta. Não só essa questão de dilatar, mas também chegar no horário, falar o que você está sentindo, isso é muito importante. Tanto na consulta clínica quanto na oftalmológica, isso faz a diferença, né? Sim, está interligado. O paciente não chega lá e eu só pergunto do olho dele, tá enxergando bem ou não tá? Não, como é que você está? Você faz algum tratamento? Você faz atividade física? Para as menores, para a criança menor, eu tento ali ver com os pais a qualidade visual da criança, se ela tem brincadeira ao ar livre, se ela passa muito tempo em frente às telas. Então, a gente engloba tudo mesmo. E também a história familiar, né? Porque muitas coisas a gente herda e na parte oftalmológica não é diferente. O glaucoma é um exemplo disso. Sim. E uma outra questão muito comum, inclusive, eu não sei se eu te contei, essa semana eu atendi 2 idosas, uma atrás da outra com o mesmo problema, que é a questão da degeneração macular associada aí à idade, que essas 2 pacientes, o que mais contrastava é que uma já tinha esse diagnóstico há alguns anos, então ela estava perfeitamente adaptada ali, dentro das limitações dela, mas conseguia caminhar, conseguia regar suas plantas, conseguia se alimentar, e a outra recebeu o diagnóstico recentemente, então vai iniciar o processo de adaptação. E, claro, é muito doloroso para a família, para a própria paciente, reduzir essa autonomia e essa independência em função de agora ser uma pessoa portadora de uma necessidade especial por estar com uma alteração visual grave, uma cegueira importante. E conta pra gente, Carlinha, o que é essa degeneração macular, como é que isso também é tratado, se tem alguma forma de prevenir ou se é genético, dá um panorama pra gente, por favor. Como o próprio nome diz, é um envelhecimento das células da retina e da área principal da retina, que é a mácula. Então, o paciente ele vem com essa queixa, assim, meu óculos não resolve, no exame não resolve, já operei catarata, e através do exame, através, às vezes, de exames complementares, a gente consegue perceber isso, tá? Na parte clínica, Bruninha, às vezes, só na consulta de rotina eu já consigo dar esse feedback para o paciente, olha, provavelmente você tem isso, a gente vai confirmar através de alguns exames, mas um exame oftalmológico bem feito, a gente também consegue indica, já né? perceber. Isso. E a gente tem algumas formas, tem grave, tem forma úmida, seca, não vou entrar nisso porque é muito extenso, mas o prognóstico visual tende a ser bom. Não é uma doença que ele causa incapacidade para o paciente. Então, a pessoa consegue ali viver bem. Hoje, a gente lança mão de uso de algumas vitaminas. A gente orienta o paciente a melhorar a alimentação. Então, alimentação, folhas mais escuras. Então, alface, rúcula, agrião, isso é importante. E acompanhe esse paciente aí com os períodos mais curtos para ver como que essa doença tem progredido. Em alguns casos tem também indicação de injeção, mas inicialmente é mais um controle mesmo. O paciente às vezes vive bem com essa doença aí sem progressão. É uma doença meio que às escuras, sabe? A gente não consegue determinar o que vai progredir ou não. A gente tem os fatores genéticos, então o tabagismo piora, o principal fator de risco é a idade. Tem também hipertensão, diabetes, exposição solar. Geralmente são de pacientes claros, acima de 60 anos, mulheres. Então, assim, tem algumas coisinhas que a gente consegue fechar em um diagnóstico. E fica desconfortável para o paciente, que ele refere que a visão de perto dele está como se fosse ondulada. Então, ele consegue dar essa dica para a gente, assim, doutora, sabe aquele calçadão do Rio de Janeiro, que tem aquelas ondinhas? Sim. Depois que o meu paciente me falou isso, eu gravei. Porque são coisas que marcam. É bem parecido mesmo. Eu enxergo exatamente desse jeito. Sim. E a gente faz alguns testes e consegue confirmar isso. Mas, como é na parte principal da visão, infelizmente a gente fica um pouquinho de pés e mãos atadas. A gente tenta evitar a progressão, mas o que perdeu a gente não consegue recuperar. Entendi. Então, essa questão da degeneração macular tem esses cuidados clínicos que você consegue fazer da rotina, alimentação, controlar as doenças de base, o que eu estou entendendo que vai ser bom para tudo, né, para o paciente, até para prevenir outras doenças oculares também, né? Exatamente. Eu falo que a gente caminha junto até por causa disso. Um paciente que tem consciência que ele tem que ter hábitos diários saudáveis,
ele ajuda todos os médicos que ele passa. Ele te ajuda na prevenção de uma hipertensão, de um diabetes, na minha parte, de uma retinopatia hipertensiva diabética, de uma DMRI, na parte cardiovascular, o infarto. Então, assim, eu acho que cada dia todos os médicos têm batido mais nessa tecla e eu acho que é o caminho a seguir mesmo. Eu vi até você falando com a profissional da atividade física, Sim. que exercício físico vai virar prescrição. É isso. Gente, exatamente. Para todo mundo, para todo mundo. Para minha parte, para a sua, para a do cardiologista, neurologista, reumatologista. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, na prevenção e na prevenção e na promoção de saúde. Muito bem. E, Carlinha, a gente ainda tem alguns minutinhos finais que eu queria aproveitar para trazer de uma forma, assim, desprogramada. Vamos. Dicas para as pessoas, famílias que têm um idoso, uma idosa em casa, que tem uma alteração visual grave, uma cegueira importante. Quais cuidados na rotina que eles podem ter para auxiliar esse paciente, essa pessoa? O que você recomendaria de um modo geral, assim? Bom, é uma pergunta até difícil, porque é difícil se colocar no lugar do outro, já que eu nunca passei por isso. Porque eu falo que quando eu tenho algum caso na minha família, fica mais fácil, igual o caso do meu pai, o diabético. Sim. Então, eu já tenho um manejo diferente. A experiência que eu tenho são com os pacientes que eu já peguei que tinham isso, tinha uma baixa visual significativa. Primeiro é paciência, porque não... Gente, eu falo, olha, eu amo a minha área mais que tudo, então eu puxo todo mundo em sardinha para oftalmologia. Sim. Mas a gente consegue viver assim relativamente bem, sem um braço, sem uma perna, mas agora sem enxergar. Eu não imagino algo mais triste, porque você fica exclusivamente dependente de alguém. E principalmente quando você perde a visão. Então, uma pessoa que te enxergava bem, evoluiu com algum quadro, alguma doença e ficou cego. Ela tem que mudar aquele panorama de vida todo dela. Então, é ter muita paciência com essa pessoa, ajustar na medida do possível o que pode causar algum risco, acidentes. Então, mesas baixas, móveis, às vezes, distribuídos no meio da casa, tentar tirar isso de perto. Deixar mais na altura da pessoa, Deixar mais na altura. Às vezes, aqueles... não chama nem bengala, eu esqueci o nome agora. Você Eles falou... têm aqueles apoios Sim. para ver a distância dos objetos, para conseguir andar na rua. E, nossa senhora, igual eu te falei, Bruninha, eu não sei nem como orientar. Eu acho que é paciência para a família, é ter sabedoria, pedir a Deus força, porque não deve ser fácil. Os pacientes que eu já vi com cegueira, assim, me marcaram bastante. Principalmente quando é novo. Não desmerecendo o idoso de jeito nenhum, mas às vezes o idoso tem uma perda progressiva e a maioria... Dá tempo de se adaptar. Dá tempo de se adaptar e às vezes, na maioria dos casos, a gente consegue reverter isso, porque o principal é a catarata, é a DMRI, a gente consegue ir conduzindo, a gente consegue trazer uma melhora. Mas o paciente jovem, ele às vezes postergou muito para chegar ali. Ele não acreditava que aquela doença deixaria cego. Sabe? Então, cai no colo da pessoa. Cai no colo da pessoa, cai no colo da pessoa que cuida dele. Às vezes nem cuidava, né? Era a mãe, era um rapaz de 20, 25 anos. E realmente ela volta a ser a cuidadora dele ali por tempo integral até ele se adaptar a esse novo estilo de vida. Sim. E reforçar também a importância de outros profissionais que podem contribuir com esse cuidado, como terapeutas ocupacionais. Hoje a gente tem dispositivos tecnológicos que auxiliam muito na vida desses pacientes, né? Para que eles tenham o maior grau de independência possível dentro da sua limitação física e que possa ocupar os espaços. Porque uma preocupação minha com o idoso é que eu não vejo idoso ocupar os espaços, tampouco pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Sim, a gente não vê, né, Carlinha? Verdade, A gente tem que melhorar isso da inclusão mesmo, porque a gente vê os grupinhos separados, né? Às vezes os idosos estão só ali, os adolescentes só ali, a vida adulta só ali. Não, dá para mesclar todo mundo, dá para ter uma troca ali interessante, mas eu acho que é um trabalho conjunto mesmo. Tanto nosso quanto de outros profissionais e da família ali acolher aquela pessoa ao máximo, porque, como eu te falei, com certeza não é fácil. Eu já tive até uma pessoa conhecida que tem diabetes tipo 1, que é aquela do adolescente, né, da infância, usava insulina, e o período de adolescência é um período muito crucial na vida desse diabético tipo 1, porque aí o pai e a mãe já deixam mais na mão do adolescente, de aplicar, de organizar, e acaba que o adolescente se revolta, não quer usar insulina, e já vi um desfecho dramático ocular
nessa pessoa conhecida por conta disso. Então, realmente, a gente não imagina que vai dar errado. Daí a importância de estar bem assessorada com bons profissionais que vão te alertar sobre esses riscos, né? Sim, de tentar pegar ao máximo essa parte oftalmológica no início, pra gente conseguir orientar, pra gente conseguir dar um susto na pessoa, porque realmente, às vezes, assustando, fala, olha, é assim que uma pessoa, posto até alguns vídeos na minha rede social, quem não viu pode ir lá, gente, me segue, tem várias dicas, tem esses vídeos também, que eu mostro pra vocês como as pessoas com algumas doenças oftalmológicas enxergam, então com uma DMRI, com uma catarata, com uma retinopatia diabética. Então, às vezes, a gente não tem ideia da dimensão que é essa doença, até a gente bater um olho em um vídeo que é algo ilustrativo, falar assim, opa, será que eu quero isso, É. né, para minha vida? Porque às vezes, quando já está no final ali, quando já tem um sangramento intenso, alterações retinianas intensas, não tem muito o que fazer. Né? Não tem muito o que fazer. Por mais, eu não seguro de forma nenhuma paciente para mim. Eu tenho vários profissionais ótimos ao meu lado, tanto oftalmologistas, colegas, né? Porque eu acho que foi esse o tempo dessa rixa também, né, Bruninha? Hoje em dia a gente tem esse coleguismo. Então, assim, eu encaminho sem medo nenhum, mas volta com esse prognóstico já definindo, falando, olha, não tem nem o que fazer. É tentar controlar a diabetes agora para não perder esse pouquinho que ele enxerga. Ou seja, gente, você aí de casa, a importância de estar bem equipado, bem assessorado, bem acompanhado por profissionais, seja comigo na clínica, com a Carlinha na oftalmologia, outros profissionais de outras especialidades que conversem entre si, isso é fundamental, né? É fundamental. Essa troca é grandiosa para todo mundo, né? Eu acho que quem ainda mantém aquela cabeça assim, eu não posso trocar experiência e conhecimento, eu vou criar um concorrente. Não. Eu acho que a gente se une e forma cada dia profissionais melhores, mais capacitados para atender o paciente e até para orientá-los. Porque não adianta eu orientar ali o paciente só da parte oftalmológica e ele deixar a parte cardiológica de lado. Exatamente. Então, a gente caminha junto, todos. Muito bem. Carlinha, queria agradecer a sua presença aqui no podcast. Eu tenho certeza que todo mundo de casa aprendeu muito com a sua presença. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo e falasse novamente onde que a gente te encontra, por favor. Obrigada mais uma vez. Realmente fiquei lisonjeada pelo convite. Perdi um pouquinho da timidez, fiquei um pouquinho nervosa aqui. Tomara que fique bom, que vocês gostem, gente. E a mensagem que eu posso deixar para vocês é: cuide do bem mais precioso que você tem, que é a sua saúde, tá? Não falo só da parte oftalmológica, mas é tudo, gente. Porque assim, a gente às vezes corre atrás de várias coisas, a gente tenta adquirir várias coisas, mas nada disso tem valor se a gente não tem saúde. Então, preze pela sua saúde, tenha bons profissionais ao seu lado, faça uma atividade física regular, um exercício físico, tenha uma alimentação saudável. Isso não é aterrorizar você, isso não é querer... época de tem muito paciente fala, essas modernidades. Na minha época não tinha disso. Graças a Deus a gente tem isso hoje. A gente tem vários estudos que comprovam esse benefício. Então, foque em você, na sua saúde, para você envelhecer com qualidade, envelhecer bem. Vocês me encontram aqui em Betim. Como eu falei, a minha rede social é @DRA_Carla_Ferrari. Lá tem um link para agendamento das minhas consultas. Eu atendo, inclusive, no mesmo prédio da doutora Bruna. Então, vai ser um prazer recebê-los aqui. E pode ter certeza que vou cuidar de você da melhor maneira possível. Muito bem. E para você que ficou até o final, muito obrigada. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você já não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo e deixa o seu comentário aqui. O seu apoio, a sua participação é fundamental para a gente construir essa relação cada vez mais próxima, para a gente ouvir vocês, trazer os profissionais que vocês querem ver aqui, para que a nossa cidade de Betim, a gente consiga aí, mostrar esses profissionais para as pessoas. Eu tenho certeza que você aí de casa ou algum amigo seu está procurando um bom médico, bom clínico, bom oftalmologista para te ajudar nos seus cuidados clínicos de saúde. Então, fique aqui com a gente. Eu sou a doutora Bruna dos Santos em todas as redes sociais. Sou médica de família, cuido de pessoas para vivenciar a juventude e a terceira idade com qualidade, prezando pela autonomia do paciente sempre. Muito obrigada e até o próximo vídeo.